Olá, olá, sejam bem-vindos! Mais uma live da jornada rumo à Semana NutriKids. Essa é a jornada para a gente chegar na Semana NutriKids, que vai acontecer entre os dias 15 e 22 de junho, um workshop online e gratuito para nutricionistas e estudantes de nutrição. E por enquanto a gente está fazendo um aquecimento por aqui. E todos os dias às 18 horas eu estou fazendo uma live falando sobre algum tema envolvido com atendimento nutricional infantil, tá certo? Vou aproveitar e já dar um aviso. Se você está acompanhando desde o comecinho da jornada, você lembra que no domingo a gente tentou conseguir fazer a mentoria com a Arce, não deu certo, ela não conseguiu entrar. E aí acabou que a gente fez perguntas e respostas aqui com o pessoal, mas eu marquei com a Arce novamente e a gente vai fazer amanhã, quinta-feira, às 15 horas. Então vem pra live ao vivo amanhã às 15 e a gente tem a depois da programação normal das 18 horas. E aí nessa live com a Arce, a gente vai tratar sobre algumas demandas dela e eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights. Eu tava conversando com ela já tem uma jornada aí de atendimentos, né? E vários projetos que ela tá querendo tocar e eu vou ajudar ali a estruturar as ideias, tá bom? Bem, vamos lá. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre quais são os casos mais recorrentes na hora de se atender criança. O que é que mais aparece, né? Então, dentre os casos, porque a gente vem falando durante esses dias das imensas possibilidades que existem pra gente trabalhar com criança, e não só com criança, mas dentro do nicho materno-infantil, que a gente pega desde lá das tentantes, né, até os adolescentes, mas aqui trazendo para aquilo que é o meu foco, que é o trabalho com as crianças. Nós temos diversas idades para se trabalhar e, ao mesmo tempo, também diversas situações que podem aparecer. E aí, quando a gente retoma alguns conceitos que vieram de outros momentos, aquela questão da insegurança, de ai meu Deus, será que eu vou conseguir lidar? Tem a ver também com o fato da gente estar trabalhando com um grupo que é muito extenso, né? Se eu posso pegar desde um bebezinho lá, que está na fase de amamentação, até um adolescente com todas as suas vontades, eu tô falando de situações e de demandas muito diferentes. Não só de situações, mas se a gente for falar em questão de dietoterapia, né, do que é recomendado, em questão de macro, de micronutrientes para cada uma dessas faixas etárias, muda bastante. Então, se você está começando nessa área, né, tá dando os seus primeiros passos, o que talvez seja mais recorrente de você achar? Essa é a minha ideia aqui, trazer para você o que eu percebo, não só por mim, mas também por todas as alunas, por todas as colegas nutricionistas da área materno-infantil que eu conheço, o que eu percebo que é o mais recorrente. E quando a gente fala de ser o mais recorrente, não significa que não existem outras situações e outros casos que cheguem até um atendimento. Mas aqui aquilo que tanto tem um mercado maior, quanto tem mais procura, tá? Dentre as diferentes fases, eu vou pegar desde lá dos pititicos recém-nascidos até os adolescentes, o que é que a gente pode encontrar. Cada vez vem tendo mais busca das famílias para a fase da amamentação desses bebês, né? Então eu, por exemplo, se eu atendo gestante, atendante, né? Depois ela passou enquanto gestante comigo. É importante que nessa fase da gestação eu já fale com ela sobre a amamentação. Então o mercado, pra gente conversar e orientar essa mãe sobre a fase da amamentação, ele pode começar já antes, na verdade ele deveria já começar, né? Antes desse bebê nascer. Eu até brinco com algumas mães que a gente se prepara muito pro quartinho do bebê, pra toda aquela situação, mas a amamentação às vezes a gente não se prepara, acha que vai ser beleza, o bebê nasceu e vai estar tudo certo, vai mamar. E na verdade a gente pode fazer toda uma preparação. Então esse mercado é um mercado que cada vez mais vem crescendo, até porque tem uma relação das pessoas estarem retomando a questão da amamentação ser algo natural, que eu não preciso recorrer às fórmulas, né? Que tá tudo bem eu amamentar o meu bebê em público, e cada vez mais isso tem chego até as mães, até por conta da procura dos partos humanizados. Então é um mercado que eu percebo de grande expansão. E não sei vocês por aí, mas pelo que eu me lembre, pelo que eu converso com a maior parte das nutris,
gente vê pouco disso na faculdade, né? Tem pouco contato. E eu acredito sim que se você trabalha com gestação, ainda que você não queira trabalhar com crianças, pelo menos dessa parte da amamentação, você precisa saber para poder orientar essa mãe para esse cuidado que vai chegar. Então é uma área linda e vale muito a pena pensar em estudar mais, investir mais nessa área, tá certo? Outro ponto que também tem recorrência, introdução alimentar. Então, quando eu falo dos bebezinhos que vão começar a comer, eu vejo que é o mercado que nesse momento, atual mesmo de mercado, ele tá mais no boom. Cada vez mais os pais, eles têm entendido que é o nutricionista, principalmente aquele nutricionista que tenha foco no atendimento infantil, né? Que vai ser o profissional, o melhor profissional para orientar. Antes não, ainda existe isso de como o bebê ele tem que fazer a recorrência de idas ao pediatra, vai fazer parte da rotina do pediatra falar sobre introdução alimentar. Às vezes tem nutris que chegam até mim e falam: Carol, o que você acha de pediatra que fala sobre introdução alimentar? Eu acho que faz parte, do mesmo jeito que ele vai ter que conversar sobre o sono do bebê, que ele vai ter que conversar sobre a dentição. E é claro que se ele tiver profissionais parceiros dele, muito melhor. Ele fala, ele dá aquela breve introdução porque ele tem que dar suporte para a mãe e recomenda ao nutricionista. E cada vez mais, as famílias têm percebido que o nutricionista, essa consulta da introdução alimentar, ela faz muito mais sentido de ser com o nutricionista, porque o pediatra também tem um tempo limitado de consulta para ver muita coisa, né? Então é um mercado de expansão, cada vez mais procurado. As pessoas têm pouco a pouco entendido e compreendido mesmo que quando elas começam certinho lá na introdução alimentar desse bebê, na verdade vem de antes, mas ainda eu vejo que está muito na visão a introdução alimentar, e cada vez mais a gente vem ganhando esse espaço dos 1.100 dias, que começou na gestação, desde 3 meses antes dessa mãe conceber esse bebê. Mas seja como for, a introdução alimentar nesse momento tem bastante procura. E aí eu vou levantar aqui para vocês um insight que eu percebo que vários nutricionistas não se atentam. Essas crianças que estão passando pela introdução alimentar, elas vão crescer. E elas vão demandar profissionais. Porque ainda que lá na IA tenha começado tudo certinho, você não sabe que a IA tá? Introdução alimentar. Tenha começado tudo certinho, existem demandas que vão vindo com o tempo na alimentação da criança. A criança vai chegar na fase dos 2 anos, que existe a seletividade esperada. Aquela mãe que teve uma grande preocupação lá na introdução alimentar, ela vai continuar requerendo o profissional, então, nesse momento. E aí, às vezes, a gente foca muito na parte da introdução alimentar e esquece que essas crianças vão crescer e que esse mercado, ele vai cada vez crescer mais também. Entende? Então, a gente não precisa necessariamente, é claro, decidir atender todos os públicos, mas existem públicos que eles estão mais perto um do outro. Eu falar de amamentação e de introdução alimentar faz mais sentido, do mesmo jeito que de introdução alimentar e falar ali da fase dos 2 anos, que é a fase que pode acontecer alguma mudança de comportamento normal da criança, e daí ela começa a rejeitar alguns alimentos, e se a família não sabe conduzir isso muito bem, aí começam as seletividades alimentares, que podem virar uma dificuldade alimentar no futuro, inclusive. Portanto, esse mercado de crianças com seletividade, com dificuldade alimentar, ele também é crescente. É uma recorrência cada vez maior, eu percebo, no consultório do nutricionista. Chega muito, né? Ainda hoje mesmo eu recebi numa mensagem uma mãe falando: meu filho não come, me ajuda, eu não sei o que fazer, ele não come nada. Então, é um mercado que vem crescendo cada vez mais. E que a gente precisa estar presente, porque às vezes a gente olha tanto para introdução alimentar e esquece que essas crianças crescem, que elas vão ter demandas também. É um mercado bem legal de trabalhar, aliás, é o meu mercado de coração, assim. Eu curto muito trabalhar com seletividade alimentar, e aí vale dizer que a gente vai falar de seletividade, vai falar de dificuldade alimentar. São 2 pontos diferentes, né? Não são as mesmas coisas, então é importante também dizer que vão ter profissionais que vão trabalhar seletividade e dificuldade, e outros que só seletividade, só dificuldade alimentar. Tem mercado para ambos. Falando ainda ali pelos pequenininhos,
tem também um mercado que vem aumentando cada vez mais. E eu me lembro disso da época que eu trabalhava com as escolinhas, de como, de repente, começou a aparecer muita, mas muita criança com... será que vocês sabem? Com alergia alimentar, né, gente? Cada vez mais a gente tem tido casos de alergias e intolerâncias alimentares. Então também é um mercado que requer bastante do profissional, até por conta do manejo da família entender, porque uma coisa é quando o bebê está sendo amamentado, foi diagnosticado uma alergia, a mãe cuida da alimentação dela. Outra coisa é quando esse bebê começa a entrar na sociedade e ter os convívios com escolinha, com os amiguinhos. Como é que eu lido com essa situação toda, né? Como é que eu não falo só de alimentação com essa criança nesse caso? Não só com essa criança, com essa família também. Então esse é um mercado que fique presente para ele. Alergias e intolerâncias alimentares, elas são recorrências para nutricionistas também. E é engraçado que, falando de mães, eu também vejo mães que dizem: eu não consigo achar um profissional que tenha a habilidade de lidar com essa situação, porque não é só o fato dela me orientar o que ele pode, o que ele não pode comer. Isso muitas vezes elas conseguem ver, né, na internet mesmo. Mas eu preciso entender, beleza, isso daqui ele não pode comer, e como ele lida com medo de comer outras coisas. Que tem criança que às vezes não quer comer mais porque, vai que eu tenho uma reação, né? Isso eu não posso. Então, como é que a gente trabalha esses pontos também com a família? O empoderamento da família em si, de lidar com uma situação que, dependendo da criança, ela pode se alongar por muitos anos. E se é tratada desde lá do comecinho, também dependendo da alergia, pode ser que essa criança chegue com 2 aninhos e você tenha acompanhado a regressão de uma alergia alimentar. O que é lindo também de ver quando você acompanha uma família e vê que eles fizeram tudo muito certinho, seguiram todas as orientações e de repente a criança está podendo agora ali consumir aqueles alimentos que ela não podia. Ok, vamos falar também de um outro mercado em expansão, obesidade. E eu acredito que fica muito claro do porquê a obesidade é um mercado que aparece bastante, é o tipo de caso, né, que aparece bastante, um mercado que cresce bastante na área, porque realmente a alimentação das pessoas, apesar de conhecimento ter ficado mais acessível, a alimentação não necessariamente melhorou por isso. E aí que vem as incongruências de como é que a gente tem mais informação sobre alimentação, mas a gente tem o crescente número de obesos no país, de obesidade, de sobrepeso, e cada vez mais cedo na infância, cada vez mais cedo a gente vai encontrando as crianças também nessa situação. Eu percebo que acaba sendo mais em crianças tendendo ali para a idade escolar, então a partir de 6 meses, às vezes a gente não encontra tanto com pré-escolares, e aí quando eu falo que não encontra tanto, não é que não exista, certo? Mas a chegada dos casos no consultório parece que chegam ali por 5, 6 anos, porque é um negócio assim, antes ser gordinho é bonitinho, criança gordinha é bonitinha, sabe? Aquele ponto cultural, tá tudo bem, vai crescer, e aí as pessoas elas não dão antes do tempo essa real atenção que deveriam dar. Portanto, tem aumentado sim sobrepeso e obesidade como procura nos atendimentos. E obesidade também correlacionada à seletividade alimentar, porque a gente tem às vezes uma falsa impressão, e isso eu falo a gente enquanto profissional mesmo, mas muito mais a população até, mas de que obesidade é a criança que come de tudo, né? Ela come e ela é obesa. Quando na verdade nós temos crianças às vezes muito seletivas e essa própria seleção que elas vão fazendo, elas tendenciam a levar essa criança para a obesidade, porque aí elas selecionam aqueles alimentos altamente calóricos, ultraprocessados, não tem outras formas de inserção na alimentação dessa criança. Então, quando a gente fala de obesidade, às vezes a gente está falando de trabalhar seletividade também, tá? Ok. Outro mercado crescente, muitos casos que vêm aparecendo até por conta dos estudos novos que vêm relacionando como a alimentação pode ajudar nesses casos. Autismo. Então tem sido uma procura para profissionais para entender como a alimentação
pode ajudar com essas crianças. Nós temos vários e vários estudos recentes saindo sobre o assunto e justamente por isso também as mães buscando mais o profissional nutricionista para ajudá-las neste ponto, tá? E aí a gente vai chegando então nessas crianças que estão virando de pré-adolescente para adolescente, mas já acontece de chegar em criança de idade escolar, crianças com transtornos alimentares, né? Não, infelizmente a gente tem tido cada vez também mais casos já na infância relacionados aos transtornos alimentares. Eu acredito que tem muito a ver com o fato das telas, né? Exposição para as mídias e toda essa cultura da população de idolatrar o corpo e o corpo magro e crianças que vêm aprendendo que o bonito é um determinado estereótipo que no geral não existe. Então também é um mercado que vem crescendo. E assim, esses são os principais casos que eu vejo. Eu participo de vários grupos de nutricionistas, discuto com as minhas alunas os casos que chegam para elas, né? Converso com colegas da área. E esses são os principais casos que eu vejo chegar. Significa que são os únicos? Não, não significa que são os únicos. Aliás, eu não falei de colesterol também, né? Colesterol e triglicerídeos, geralmente exame bioquímico alterado para colesterol é um dos que eu mais vejo, chegando cada vez mais cedo, criancinhas de 4 aninhos. E o ponto é, esses são os casos mais típicos. Podem enxergar outros para você? Pode acontecer de chegar vários outros casos. Alguma doença autoimune, pode chegar às vezes uma nefropatia, né? Pode acontecer, com toda certeza. E daí que vem 2 pontos importantes para a gente dizer. Você, enquanto nutricionista, você pode decidir o tipo de público que você quer atender, né? Você não precisa necessariamente atender todas essas demandas se você não quiser. Você pode conhecer pessoas na sua região que atendam demandas que você não atende. Então vamos supor que você não quer trabalhar com alergia alimentar. Então você pode conhecer uma nutri na sua região para indicar para uma mãe que procura profissional para alergia alimentar. E daí vem o ponto importante de, na hora que alguém faz um contato com você, você perguntar qual é o motivo do atendimento. Eu mostrei para vocês o questionário pré-consulta, mas antes disso, antes da gente mandar questionário pré-consulta, a gente pode perguntar ali no WhatsApp, na hora que ainda está explicando como são os serviços, como que é esse sobre o que é esse atendimento que essa família quer. E se você não atende aquele tipo de caso, você fala, olha, eu tenho uma colega X, vou te passar aqui o contato dela, e ela é muito mais capacitada do que eu para isso. Então, eu preciso deixar claro aqui, porque às vezes a gente acredita que a gente tem que atender todo mundo. Isso não é uma obrigação, tá certo? A não ser que realmente você é a única profissional na sua região, não tem jeito, e aí, ok. Mas se não, você tem essa opção de encaminhar para as colegas de profissão, tá? Esse é um ponto. E é claro, se você quiser atender também todo mundo, você pode, não tem problema nenhum. Mas você tem que se capacitar para isso. E aí, quando a gente vai falando de atendimento, cada vez mais, se eu tenho tantas situações diferentes para estudar, eu consigo ir tendenciando para o lado do subnicho. Porque eu entendo que quanto mais eu estudo sobre um determinado caso, quanto melhor eu atendo aquele tipo de caso, mais também eu vou me dedicar para aquele tipo de atendimento. Começa assim, logo de saída? Às vezes não, às vezes a gente nicha primeiro para a nutrição materno-infantil, aí depois a gente nicha em atender ou as mulheres, né, dentro da nutrição materno-infantil, ou então as crianças. Depois disso a gente pega algumas idades e aí a gente decide para uma área que é mais específica. Isso pode ser um caminho, mas entenda que quanto mais de um caso você atende, acaba que mais daquele caso chega também, porque as pessoas andam em grupo, as pessoas se conhecem, as pessoas elas se aproximam por similaridade, né? Então é provável que a mãe de uma criança alérgica conheça outras mães de criança alérgica, e aí elas começam a te indicar mais mães. Do mesmo jeito, as mamães de introdução alimentar conhecem outras mães na mesma faixa etária. E por aí vai. Então, sinta também na região onde você está, como é o mercado, como é que você se aproxima mais, qual é o tipo de caso que você mais gosta de atender, que você mais gosta de estudar,
Entende? E a partir disso, você vai desenhando um trajeto. Dependendo do momento da profissão que você já pode estar na hora de nichar. Nichar não, né? Que a gente tá falando de subnichar, porque dentro da nutrição materno-infantil é um nicho. Então, seria o subnichar para alguma patologia específica, alguma idade específica. Vocês podem fazer isso. Então, precisa ficar claro. E você faz planejamento para esse ponto. Tá, ok. A outra coisa que eu trouxe aqui é o ponto de que pra gente sempre fazer um alinhamento de expectativas. A minha intenção aqui na Atitude em Nutrição não é falar de dietoterapia, até porque olha quantos casos a gente teria para falar. A minha intenção com vocês, com os profissionais olha, estudem muito sobre dietoterapia. Escolhe o que você for atender, atenda muito bem. Saiba a nutrição, saiba a fisiopatologia dessa doença, saiba quais são as recomendações para aquela faixa etária, o que é recomendado dentro das DRIs, né? Saiba isso. Isso é nossa obrigação enquanto profissionais nutricionistas. Mas isso é obrigação de Qualquer nutricionista deveria saber disso, né? Pode até ter quem não saiba, mas qualquer uma deveria. Se ela decide que vai atender aquele caso, ela deveria saber sobre a fisiopatologia e sobre a dietoterapia. A minha intenção aqui com vocês é ir além, é para ir para um outro ponto, de independentemente de que caso vocês estejam atendendo, que vocês tenham adesão, porque a coisa pior para mim que existe é quando a gente sabe muito bem o que recomendar. A gente tem muito na ponta da língua o que aquela família tem que fazer, né, em questões nutricionais, a gente vai lá, faz os cálculos, beleza, e a gente não consegue fazer aquela família fazer. Então, a minha intenção aqui na Atitude em Nutrição é que a gente fale sobre esse envolver a criança, ter uma comunicação voltada para ela, que ela entenda, que ela seja capaz de entender dentro do estágio de aprendizagem que ela tá, que eu consiga ter uma comunicação empática com essa mãe, com esse pai, com esse cuidador, para que a gente trabalhe como um time mesmo, sabe? Não seja eu lá um bicho papão para criança, nossa, uma médica do outro lado que vai fazer eu ficar sem comer todas as coisas, sabe assim? Essa não é a minha intenção. A minha intenção é ser parceira deles e a gente construir junto como essa parte que realmente para algumas situações tem que ser, não tenho que negociar. Se eu tenho uma criança com diabetes e eu não tenho como negociar se ela vai comer açúcar ou não, entende? Não dá. Então, o ponto é, a gente vai chegar nessa parte de falar mais de adesão, de comunicação com a criança e por isso se inscrevam na Semana NutriKids. Lá na Semana NutriKids eu vou falar muito mais disso, vou falar de ferramenta, vou falar de condução de atendimento. Até rolou, aí vocês me pediram um questionário pré-consulta, eu vou disponibilizar lá na Semana NutriKids. Então, gente, a gente precisa buscar outras formas de atendimento ao mesmo tempo que continua estudando nutrição. E quando eu vou falar do envolver a criança, como é que eu faço? Se eu sei que esses casos são os mais recorrentes, beleza, eu procuro curso, eu estudo, eu reservo um bloco da minha semana para isso, mas eu também preciso fazer a criança aderir àquelas prescrições que vão ser necessárias. Você precisa primeiro entender de estágios de desenvolvimento. É a primeira coisa. Então, não dá para trabalhar com criança se você não entende do estágio de desenvolvimento dessa criança. Isso é básico. E estágio de desenvolvimento, aqui a gente está falando sobre algo que não é ensinado na faculdade. A gente está falando sobre os níveis de aprendizagem, né? Eu gosto muito de citar Jean Piaget, ele é bem conhecido na área da pedagogia. Quem é minha aluna aí, tô vendo que tem umas alunas minhas, sabem, né? Conhecem dessa parte. Mas o ponto é, as crianças, elas aprendem de maneiras diferentes. Porque elas estão em estágios de desenvolvimento diferentes. O cérebro da criança não funciona como o cérebro de um adulto. O cérebro da criança está maturando. E a cada nova fase, ele tem algumas habilidades ou não. Ao mesmo tempo, ele tem formas novas de aprender. Então, se eu tô falando de lidar, por exemplo, com os casos lá de amamentação, de introdução alimentar, essas crianças menores de 2 anos, não adianta eu querer ficar explicando para a criança, bater um papo com a criança sobre alimentação saudável. A criança não tem nem a oralidade ainda ali. O que eu vou precisar nessa fase do desenvolvimento?
que é conhecida como sensório-motora, né? Eu vou precisar justamente trabalhar esses dois aspectos de aprendizagem dela, que é sensorial e motor, movimentos. Então eu preciso falar com as famílias sobre isso, preciso mostrar isso muitas vezes durante um atendimento, como a criança se interessa por pegar uma comida, né? Como é que funciona essa parte de vir na mão para eu conseguir deixar ir na boca. E por aí vai. A mesma coisa, se eu vou trabalhar com uma criança de 2 anos a 6 anos, e a gente tá falando da faixa do pré-escolar, eu tô falando das crianças no estágio de desenvolvimento do pré-operatório. E essas crianças, elas são daquela fase gracinha demais, que é quando tudo é mundo da fantasia, sabe? É quando assim, tipo, tudo super-herói. Então, gente, é a fase onde a gente pode utilizar muito esse mundo lúdico do brincar, do fantasiar, do herói, da princesa, da fadinha, sabe? Para trabalhar com eles. E isso faz parte. E é engraçado que eu ouvi a pergunta de uma seguidora um tempo atrás, mas se a gente fala, por exemplo, que é uma fadinha e depois ele descobre que não, isso não gera frustração? Eu nunca deixei de falar que eu era Carol pra eles, mas a gente estava brincando de fadinha, do mesmo jeito que ela brinca também, que ela se fantasia e também brinca. Então uma coisa é eu ir lá e vestir uma outra situação pra criança, agora a outra é eu brincar com ela. E quando a gente brinca em conjunto, tem toda uma aproximação do profissional. Eu tenho uma aluna, a Fernanda, inclusive, que ela tem uma foto dela, que ela tá com as asinhas de fada trabalhando com uma criança dessa idade, porque foi assim, a criança adorava fada, então beleza, vamos utilizar esse recurso, porque é típico dessa faixa etária. Às vezes não faz nem tanto sentido para uma criança de 0 a 2 anos, não faz não, né? Não tem, a não ser que ela esteja chegando ali perto dos 2, que tá na mudança de fase, mas essas crianças menores, elas não estão ligando se é príncipe, se é princesa, sabe? Porque a forma dela de aprender é outra. O mesmo ponto, e aí é claro, vamos retomar, a gente falou de chegar bastante seletividade, chegar bastante obesidade, ter as alergias alimentares que vão pegar essa fase do pré-operatório, eu vou utilizar esses recursos lúdicos que eu conheço, então, para trabalhar esses pontos. Porque o ponto aqui é a gente dizer que eu preciso da criança envolvida, ela faz parte, é ela que come. E muitas vezes a gente direciona um atendimento só para os pais, só para os pais, só para os pais, e aí deixa a criança ali que fica brincando, aí depois fala assim, vamos fazer aqui uma meta com a tia Nutri. Esse daqui você põe em prática, meta fácil, meta média e meta difícil. E tipo, a criança nem participou, ela fala, tá bom, e depois não põe em prática. Então a gente tem que ter uma outra maneira, uma outra abordagem com esses pequenos que envolvam esse mundo da imaginação. Aí depois eu vou para a próxima fase, a fase das crianças escolares. É quando a gente sai da pré-escola e vai para a escola. Eu tô falando aí de crianças de 6 a 10, 11 anos. E aí a gente tá falando de uma fase de operatório concreto. Nessa fase, eles entendem o mundo agora de uma maneira mais concreta. Diferentemente da fase anterior, que era tudo muito fantasia, muito lúdico. Agora, eles conseguem compreender como tudo se dá, né? Quase tudo. Eles ainda não fazem processo de abstração. E aí o ponto é, às vezes a gente vai trabalhar com essa fase, por exemplo, crianças com colesterol. E a gente quer falar do colesterol agora, que vai interferir na vida dele lá com 30, 40 anos. E ele não tem esse processo tão longo de abstração porque não é típico da faixa etária. Entende? Ele consegue combinar com você que, se ele compreender quais são os alimentos que não devem agora fazer ali parte de tanta recorrência na alimentação dele, isso ele consegue combinar, mas ele não consegue entender que é por conta de um colesterol que ele não consegue ver e por conta de algo que vai acontecer tão distante na minha vida. Porque não existe esse processo de abstração. Por isso que a gente não estuda nessa fase na escola pontos que são abstratos. As crianças estudam o que é concreto, né? O que é possível de ser entendido. E daí vem a gente ter que colocar para a criança para participar, para ela também me dizer, ela me trazer as questões, até para eu entender o que ela está compreendendo. Então, eu ali falando, pode não fazer tanto sentido para ela, porque não tem esse processo de abstração. Muitas vezes é melhor eu mostrar, é melhor de alguma maneira a gente interagir.
Ok. E depois disso vem o operatório formal, tô falando de crianças acima de 11 anos nessa faixa etária, e as crianças dessa faixa etária, elas já têm esse processo de abstração. Aí elas já começam a entender que o que elas comem agora, de alguma maneira, reflete numa fase futura, porque ela tá com o cérebro, nesse momento, preparado para receber esse tipo de informação. Então, quando eu falo de atendimento, beleza, eu tenho os que são mais típicos, e eles podem flutuar entre essas várias faixas etárias, né? Eu posso ter uma criança que tem alergia alimentar e chega no meu atendimento desde poucos meses até 12, 13, 14 anos. Pode acontecer? Pode. A forma de eu lidar com essa criança é a mesma? A forma de eu me comunicar, as atividades que eu vou propor são as mesmas? Não, elas podem até estar baseadas, às vezes, na mesma metodologia, elas podem estar baseadas num mesmo conceito, mas a minha exploração com aquela criança é totalmente diferente. Eu posso sim dar mais autonomia para uma criança que tem ali uma idade escolar do que eu daria para uma criança de 2 anos. Entende? Então, estudar também sobre estágio de desenvolvimento, faixa etária, é bem importante quando a gente faz esse trabalho com a criança, certo? Ok, e aí, falando de qualquer uma dessas faixas etárias, qualquer um desses casos, a gente vai trabalhar com quem? Junto com os pais. E os pais, como nós vimos ontem, muitas vezes, eles são um grande desafio, né? Eu percebo que é um grande desafio do profissional, do tipo, com a criança foi tudo certo, consegui conversar, consegui combinar, mas com a mãe, com o pai, foi difícil de fazer entender, não sei nem se entendeu. Então, seja como for, eu nunca vou olhar só pro caso. Qual que é o principal caso que acontece? Eu tenho que olhar o caso, a faixa etária, tenho que pensar nesse pai, no estilo parental e como eu conduzo, tá? Beleza. Falando sobre a gente estar mais preparada para esses tipos de atendimento, se você tiver uma certa recorrência de um tipo de atendimento por aí, o que eu indico? Que você produza materiais pensando nesse tipo de atendimento. Então, se você atende bastante seletividade, faz cartazinho, faz materiais mesmo em PDF que você possa utilizar com vários pacientes. Você vai poder fazer uma adaptação de um paciente para o outro? Claro, deve fazer dependendo da necessidade, mas você tem isso pré-elaborado, né? Pré-estabelecido. O que eu percebo, é engraçado que às vezes dando sessão de mentoria eu converso com as alunas e eu pergunto sobre os materiais que elas já criaram. E desde a época da faculdade, se você é estudante de nutrição e tá aí, você deve criar alguns materiais para a faculdade. E a gente vai perdendo isso no caminhar dos anos, né? E aí fica fazendo de novo, sempre um novo, sempre um novo, sempre um novo. Enquanto a gente podia estar melhorando aqueles que já existem. Então, o que é que mais aparece no teu atendimento? Quais são as situações mais típicas? Tira um tempo e produz esses materiais ou investe então e compra aí um pacote desses materiais se você tiver acesso a um curso, né, algo do tipo. Investe nisso para você ter esses materiais prontos, porque essa é a sua recorrência. E aí, quando eu falo de recorrência, não significa que não aparecerão outros casos que talvez você tenha que se preparar. Então, use o questionário para consulta. Certo? Quando a gente fala de se preparar para um atendimento infantil, pensando nos casos que mais existem, o que eu percebo realmente é o que eu disse para vocês. A gente precisa ter bem na ponta da língua dietoterapia, a parte da fisiopatologia. Isso tem que estar estabelecido para eu estar segura na condução, mas isso estando bem estabelecido, sem ter adesão, pouco adianta. Então, também estudem faixa etária, estágio de desenvolvimento e ferramentas para adesão, tá? Para comunicação. Inclusive, amanhã a gente vai falar mais disso aqui. Como envolver a criança, né? O que é que eu posso fazer para envolver mais essa criançada durante um atendimento? E notem que é incrível quando a gente fala do atendimento dentro da nutrição infantil. Então, para as crianças, os pais, eles têm na cabeça aquele atendimento que eles já imaginam como vai ser. E aí, quando você, enquanto profissional, traz uma abordagem participativa para a criança, você envolve a criança, sabe? Os pais, eles ficam apaixonados. É incrível isso. Quantas vezes eu já ouvi: Carol, muito obrigado de ter feito ele fazer parte. Eu não imaginava que ia ser assim. Imaginava que ia ser comigo.
comigo, o adulto, né? Enquanto a criança faz parte, a criança tem que ser ouvida também. Se ela já fala, é claro, né, gente? Se a gente tá falando da introdução alimentar, a gente vai escutar como? A gente vai escutar com os sinais dela, falar sobre sinais de prontidão com essa família. Então, sim, tem muitas maneiras que eu consigo trabalhar, tem muitos casos que eu vou ter que lidar, se eu quiser atender todos esses casos, mas seja em que caso for ou como for, eu vou precisar sempre ter a habilidade de me comunicar com essas crianças, de me comunicar com esses pais de maneira empática, né? De ser acolhedora, mas ao mesmo tempo também conseguir dar feedback e dizer, olha, quando você me procurou era outro caminho que você estava procurando. Por que a gente está se desviando tanto? Por que a gente não está conseguindo pôr em ação? Então, a gente precisa desse trabalho que vai além de eu entregar prescrição para a família, tá certo? Beleza. Vamos lá, vou responder algumas dúvidas aqui. Fez sentido, gente? A Luhana perguntou, queria saber mais sobre as ferramentas. Atendo bem mais IA, mas queria saber onde conto as ferramentas para trabalhar com seletividade alimentar. Lu, aqui na Atitude nós temos 2 cursos, o programa Brincar de Comer e a formação em coaching nutricional infantil. E em ambos você encontra materiais para trabalhar com essas crianças, tá certo? São 2 metodologias diferentes, que elas podem ser utilizadas inclusive em conjunto, tanto que eu tenho alunas que fazem os 2 cursos, mas aqui a gente tem várias ferramentas. Você pode construir as suas do mesmo jeito que você pode encontrar aquelas que já foram validadas. Então, são ferramentas que eu já testei, minhas alunas já testaram, e aí a gente vai ver, inclusive, uma delas aí na Semana NutriKids, tá certo? Portanto, se você não se inscreveu ainda, participe para conhecer mais e entender mais sobre essas ferramentas. Deixa eu lá. Ó, tem algumas perguntas que ficaram aqui na caixinha de perguntas. Eu vou trazer, ó. Carol, como lidar com pais que não têm bons hábitos alimentares? A gente precisa sempre mostrar para essas famílias, independentemente quando os pais têm bons hábitos ou não têm bons hábitos, tá? Que a criança faz parte. A criança, a partir do momento que o pai e a mãe lá decidiram ter um bebezinho, essa criança faz parte dessa família. Então, a criança, ela vai conviver na mesma casa, ela vai aprender com aquela família. E aí eu sempre falo para os pais, o que é que vocês decidem ensinar para essa criança? Tem pais, às vezes, gente fala para mim, eu espero ele dormir para ir comer o docinho. Eu falo, tá bom, mas será que não seria muito melhor vocês curtirem esse doce uma vez por semana, 2? Enfim, a gente faz aqui um esquema para ele entender. Porque você acha que a sua criança não sabe? Que ela vai passar a vida inteira sem saber? Entende? Então, a primeira coisa é dizer, a sua criança faz parte, você entende isso? Quem são os entes da sua família? De alguma maneira, a gente também pode retomar com essas famílias, deles lembrarem um pouco da infância, porque a gente cresce e a gente fica meio esquecido às vezes, né? A gente acha que a criança, nossa, é total diferente e nós esquecemos muitas vezes que nós fomos crianças, nós fomos adolescentes. Eu até tava... quando começou a última turma do coaching, a gente estava conversando e tem uma das alunas que atende bastante adolescente. E aí ela tava falando de um atendimento e eu comecei a rir, porque ela falou que a criança tava muito... A criança, né? O adolescente. Ele tava muito nervoso e tinha descontado muito na comida, que tinha dado uns passos pra trás. E ela tava querendo entender como é que a gente podia ir pra frente. Eu falei, gente, imagina. Lembra você na fase da adolescência? Os namoradinhos da escola. E aí você não pode ver os namoradinhos na quarentena. E aí você não consegue ficar ligando porque o computador tá ocupado, porque o pai tá trabalhando, a mãe tá trabalhando, não dá pra fazer uma chamada com o namoradinho, com a namoradinha. Vai que se apaixona por alguém. Então, assim, às vezes o buraco é mais embaixo, entende? E aí eu falo isso pros pais. Vamos lembrar, por que eu entrei nesse ponto? Vamos lembrar sempre de como era pra gente. De alguma maneira, quem que você acredita que seu filho é a pessoa que mais se espelha? Então ele vai olhar pra você e ele vai entender sempre que você tá fazendo o melhor, que você é a pessoa que mais sabe. Por isso, a gente vai precisar de algumas mudanças na alimentação. E vamos estudar aqui o que é possível, o que não é, o que cabe na sua rotina, o que não cabe. Vamos fazer uma mudança da família inteira. Isso é necessário, tá? Beleza.
A Nutri Ana Paula falou: Carol, como fazer várias perguntas aos pais para conduzir a consulta, para eles pensarem e ficar um silêncio na sala? Eu tenho a impressão de que eles pensam, mas isso quem deveria me dizer é você. Quando a gente fala, por exemplo, da abordagem que eu uso, que é o coaching nutricional infantil, a gente utiliza perguntas poderosas. E essas perguntas, elas vão levando a família à construção de um pensamento. Beleza. Se você faz uma pergunta e essa família, de repente, fica em silêncio e ela não responde, eu espero pleníssima a resposta um pouco, porque existe um tempo, às vezes, da pessoa pensar. Aí, às vezes, a pessoa fala que não sabe. Eu falo, tá, e aí, se você soubesse, como seria? Ou, enfim, a gente vai usando arquétipos, né, que são as técnicas e as formas da gente conseguir conduzir esse eu não sei, porque a primeira resposta que vem eu não sei. E quando a família realmente não sabe, você tá usando as técnicas de pergunta e a família realmente não consegue responder, você pode dizer, olha, só agora, então, você me permite te dar alguns caminhos, te dar o meu parecer do que eu tô vendo por aqui, até me falar se faz sentido? E aí você diz, mas você não diz esse é o certo. Você fala, olha, eu tô vendo que esse caminho existe, esse existe, esse existe. Qual é que faz sentido pra você? Porque realmente, que a Ká colocou, sustentar o silêncio é essencial. E qual é o problema? Isso que tá na sua cabeça, mas quem deveria me dizer é você, tá na sua cabeça. Não tá na cabeça necessariamente da pessoa que tá do outro lado. Às vezes a pessoa que tá do outro lado tá simplesmente refletindo, falando, faz sentido isso que ela me disse, sabe? Portanto, a gente entende que naquela postura do profissional, atrás da mesa, detentor de conhecimento, cadeira mais alta do que a do cliente, né? Chama inclusive de paciente, então quem tá do outro lado tem que ser paciente ao que eu vou falar, ele tem que se submeter ao que eu vou dizer. Aí quando a gente aprende toda uma postura dessa, que é cultural, gente. A gente aprende desde quando vai de pequenininho no médico, e os médicos tratam as nossas mães assim, nos tratam assim, e a gente vai crescendo e vai sendo assim, e aí a gente vai pra faculdade, vai aprendendo assim, e parece que isso é o normal. Quando, na verdade, eu posso dar espaço para essa família falar. E o silêncio faz parte realmente da construção do pensar, do pensamento. Não adianta eu dizer necessariamente, dependendo do caso. E é engraçado isso. Eu mesmo já fiz processo de coaching como coach, certo? Às vezes a gente pode fazer quem está aplicando ali a metodologia é o coach e quem está passando pela metodologia é o coach. Então eu trabalho como coach, mas eu já fui coach em processos. E era incrível que às vezes os maiores insights que saíam justamente desse silêncio. De na hora que fazia uma pergunta eu falava, eu não sei. Ela falava, tá bom, então nós temos um tempo para pensar aqui, vamos pensar. Então eu ficava e de repente vinha. Se ela tivesse me dito, não teria sido daquela maneira. Porque, aliás, muitas pessoas já tinham me dito alguns pontos. Compreende? E aí é trabalhar aqui dentro essa sensação de eu preciso dizer tudo. E quando a pessoa realmente, ela fala, você não tá conseguindo, você usou as habilidades que você tinha, as técnicas que você tinha e você não deu conta, aí sim vale indicar os caminhos, sempre pedindo permissão, né? Vamos ver. E quando a família faz uma pergunta e você não sabe responder, o que dizer para a família? Andréia, ontem eu até comentei sobre isso. Eu sou super sincera, quando a família me faz uma pergunta, eu falo, olha, dentro da nutrição nós temos sempre várias atualizações. Isso que você está me perguntando agora, eu não tenho uma resposta certa para te dar nesse momento. Então, ao invés de eu te falar uma coisa que não é compatível, vou te pedir que você me aguarde uma ligação ou no final desse dia ou no outro dia, aí você vê como que você quer fazer, né? E eu vou te ligar e vou te informar, tendo pesquisado e vendo se tem base isso que você tá me dizendo ou não. Ponto. Sou humana, assim como ele, não tenho como saber de tudo, tá? A gente vai falar, assim, de um tanto de perguntas poderosas na Semana NutriKids. A Lari perguntou, Carol, em uma situação onde os pais passam o dia trabalhando e a criança fica todo dia na escola, como fica a participação dos pais num projeto de educação nutricional em uma criança resistente? Existe sempre, aprendi isso e levo pra vida, o cenário que seria o cenário maravilhoso, né?
a mãe com essa criança no cuidado integral nos primeiros anos, essa criança vai um pouco mais tarde para a escola, na hora que chega o momento do convívio social, e aí ela pode fazer as comidinhas orgânicas na casa dela, e o pai também tem participação, mas às vezes a gente pega famílias que o pai e a mãe, desde muito cedo, precisam retomar o trabalho, trabalham 12, 14 horas por dia, a criança fica nos cuidados da escola, às vezes das 7 da manhã às 7 da noite, então entra na hora que a escola abre, sai a hora que a escola fecha, às vezes não é nem a mãe que vai buscar, é uma avó que vai buscar e a mãe passa depois na casa da avó e pega essa criança, e a gente vai ter que entender que perante uma situação dessa existem limitações. E essa é a hora que muitas vezes durante um processo eu falo pra mãe, eu falo, olha, esse é o cenário, eu entendo, não tô aqui pra julgar você se o melhor é você estar ou não fazendo determinada ação com a sua criança, mas a gente precisa lidar com esse tempo, que é o tempo que você tem. E aí o que você decide fazer? Do mesmo jeito que eu falo isso quando a mamãe começa a reclamar muito de uma escola, eu falo, beleza, mas essa foi a escola que você escolheu, você tá reclamando do cardápio, mas é a escola que você escolheu, o que você decide fazer? Entende? E aí a gente tem que ser muito franco e dizer, essa é a situação, você tá me descrevendo ela aqui, e aí ou a gente vai ter que lidar com os ônus e bônus disso, e tá tudo bem, né? Mas eu preciso ser franca com ela. Então eu simplesmente descrevo a situação e falo, ó, perante o que a gente tá vendo aqui, o que você quer fazer? Quais são as suas decisões? E não cabe a mim dizer qual é o qual não é. Às vezes a gente encontra caminhos mesmo assim, tá? Tem uma avó que é super bacana, que vem e participa do atendimento. Tem uma escola que tem profissionais muito bacanas também, que conseguem se envolver. E aí o nutricionista que tá no atendimento entra em contato com o nutricionista da escola, conversa com o cuidador que tá na escola. Então também não vamos nos limitar, é claro que o cuidado da criança é responsabilidade dos seus pais, mas a criança ela está inclusa no ambiente social, tem outras pessoas que lidam com essa criança. E se nesse momento os pais, de alguma maneira, eles precisam dessa ajuda do ambiente, beleza, na minha sala cabe quem precisar cuidar dessa criança, vem madrinha, vem vó, se quiser trazer a professora da escola traz, sabe assim? Essa é a ideia. Então a gente expandir um pouco o olhar para não só responsabilizar pai e mãe. A gente, é claro, é responsabilidade deles, mas eles não são os únicos que vão trabalhar com essa criança. E aí também deixar claro, olha, existe um limite aqui do que eu, enquanto profissional, consigo fazer. Eu preciso que ou você abra mão de algumas coisas, ou a gente talvez não consiga determinados resultados que você está vindo buscar. É isso, ser franca. Tá. Vamos lá, temos mais uma perguntinha, que daqui a pouquinho eu tenho aula com uma turma minha às 7 horas. Quem aí vai pra aula? Vamos falar de escolares hoje. Vai sair daqui direto pra aula comigo. Eu vou reforçar essa, porque apesar de eu já ter falado muitas vezes, essa pergunta chega aqui todos os dias. Preciso ter pós em nutrição materno-infantil para atuar? É obrigatório? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório você ter pós em nutrição materno-infantil, tá? Você, é claro, tem que fazer um bom atendimento. Então, você tem que estudar sobre a área. Mas obrigatório para você atender é você ter um CRN ativo. É isso. A Rosângela tá escrito aqui, todas pretendem ingressar nesse nicho. Ó, pra quem tem todas as dúvidas possíveis sobre esse nicho, canal do YouTube da Atitude de Nutrição. Tem vários vídeos lá onde a gente fala sobre a parte de atendimento da criança, educação alimentar e nutricional com a criança, coaching nutricional infantil. Vão lá e maratonem o canal do YouTube, tá bom? Tem muito, mas muito vídeo lá. Aproveitem. Inclusive, os vídeos aqui da jornada rumo à Semana NutriKids estão ficando salvos lá. Então, depois eu baixo e coloco lá para vocês poderem assistir. Ó, essa daqui da Arce, como lidar com uma criança que começou a ganhar bastante peso após a separação dos pais. Eu participei ano passado, Arce, acho que foi ano passado, o tempo tá voando que eu já nem sei se foi ano passado, se foi um pouco antes, mas não importa quando foi. Eu participei de um congresso que falava justamente sobre seletividade correlacionada com obesidade, um simpósio, né? E aí, eles trouxeram muito essa parte do comer emocional, que isso acontece com a criança. Então, você perder, às vezes, aquela figura do casal na casa, geralmente a criança fica com a mãe, né? E aí o pai não tá mais na casa, então essa coisa de ir de um lugar pro outro,
podem ficar muitos pontos em aberto na cabecinha da criança e isso pode se refletir na alimentação. Eu acho super importante quando a gente consegue dar nomes para isso. Existe uma dificuldade da humanidade em falar sobre emoções. Pensa aí na sua cabeça. Quantas emoções você conhece? Você, mulher madura, nutricionista que trabalha com criança. Quantas emoções você conhece? E na hora que você vai começando a dar nome, a gente malemar sabe qual é. E aí a gente não consegue, então, conversar sobre isso com a criança, a família não consegue lidar, a mãe tá abalada, o pai tá abalado, porque vai saber quais foram os motivos. E aí a criança começa a descontar na comida e eles levam na nutricionista para a nutricionista falar de um cardápio de alimentação saudável com a criança. Talvez não é sobre isso, né? A criança pode estar precisando de um apoio psicológico, por exemplo. Ou a criança pode estar precisando lidar com as emoções. Então a gente pode falar para as mães que existe o comer emocional, que isso acontece tanto com o adulto quanto com a criança. E a criança pode não estar sabendo lidar, pode não estar, né, conseguindo colocar em palavras, dependendo da idade, não sabe expressar. E aí ela come aquele vazio que fica no congresso, eles falaram disso, é aquele vazio que fica por dentro e a gente tenta preencher com comida. E as crianças fazem isso também, porque não sabem nem o que é esse vazio. É o quê? É o medo do meu pai não voltar? Será que a minha mãe vai embora também? Será que um dia eles vão ficar juntos? Será que eu vou poder? Sabe assim? São muitas perguntas. E aí a gente poder dizer pra mãe, olha, isso acontece com as crianças. Então, seria legal de ver, às vezes, o psicólogo pra ir, né? Eu aqui posso te ajudar conversando com ele sobre isso, sobre fazer o Mindful Eating, Mindfulness. Posso trabalhar um pouco emoções aqui também. Eu tenho, inclusive, uma cartinha, assim, a gente tem na formação um manualzinho de emoções. E eu, durante o atendimento, eu peço pra criança escolher qual emoção que ela tá sentindo. Então a gente vê as carinhas, sabe? Ah, tá muito feliz, tá frustrado, tá triste. E a gente fala sobre isso, porque se sou eu que como e eu sou um ser que sente, de alguma maneira isso reflete no que eu como. Isso reflete nas crianças também. Então trabalhar um pouco dessa parte de emoção no seu atendimento e deixar muito claro para o cuidador que está levando que isso acontece com as crianças. Então que vai precisar se conversar isso com as crianças. E dizer abertamente para eles o que é que está sentindo. E se a família não souber lidar com isso, o psicólogo ele vem em muita boa hora nesse momento para ajudar a lidar com toda essa situação. Eu mesmo já atendi uma menininha, não tinha problema de obesidade nem nada, mas com pais separados. E aí a gente estava tentando fazer inserção de algumas fibras, porque o intestino muito preso, isso e aquilo. Não comia muita fruta, verdura e legume. E nas conversas, vira e mexe, batia na questão do pai. Vira e mexe, batia na questão do pai. E eu falei pra mãe, olha, isso tá muito presente, ela precisa trabalhar esse ponto, né? E isso pode refletir em ela não querer comer. Porque numa conversa dessas que a gente teve, o que ela me falou? Ah, mas eu quero ser igual ao meu pai. E meu pai não come nada disso. Então tem o exemplo e tem o fato. Eu quero ficar com... Eu quero fazer parte dessa pessoa que não tá aqui agora. Eu quero me assemelhar. E aí, enfim, a psicóloga fez um trabalho maravilhoso com ela. E a gente avançou bastante trabalhando com essa criança. Ali perguntou, que manual de emoções é esse? São as cartinhas das emoções, Li. Ali é a aluna da turma de coaching. Acho que no módulo de coaching para as crianças tem as cartinhas das emoções. Deixa eu ver se a minha tá aqui. Não, não tá. São umas cartinhas e ela tem a emoção na frente e na parte de trás o escrito. Às vezes você não chegou lá, mas não é um emocionário, não. São umas cartinhas e eu entrego aquilo para as famílias. Eu, inclusive, deixo como um bônus, sabe? Vai para casa para eles poderem trabalhar. E o que fazer com crianças que só comem em frente da TV e só querem comer assistindo? Tem 2 anos. A gente pode ir fazendo um desmame disso. Pouco a pouco e tirando a TV. Então começa abaixando o volume, começa levando a TV às vezes vai pra cozinha e só fica escutando a TV. Ao mesmo tempo, depois baixa o volume, troca o brinquedo. Então pode ter esse desmame e pode entender também. Tem momentos que a gente vai fazer regras com essas crianças, vai fazer, a gente vai colocar quais são as regras da casa e agora a casa não come mais na frente da TV. Aí a gente tem que ter uma família que banca
Ali falou que lembrou, uma família que banca essa decisão, né? Porque nenhuma mudança de hábito é fácil, principalmente para uma criança de 2 anos. Então é compreender, será que é uma criança que eu vou precisar fazer esse desmame ou eu vou fazer um quadro de rotinas com ela e daqui pra frente definir que a gente come todo mundo à mesa, né? O emocionário, Lícia, que tá aí, ele pode ser trabalhado também, que é o livro das emoções, certo? Mas eu gosto das cartinhas porque elas vão pra casa. E ali tem as várias emoções, que são as 32 emoções relacionadas às 6 emoções básicas que existem. Gente, é muita emoção, né? Eu era muito analfabeta sobre isso, assim, basicamente era tô triste, tô feliz, aí falava da alegria, que tem a ver com estar feliz, mas não conseguia diferenciar o que era, às vezes, uma frustração, sabe? Era, tô triste. Na real, não é que tá triste, tô frustrada. E isso está me deixando triste. Ensinar isso para as crianças desde muito cedo previne um tanto de coisa. É isso, mulherada. Eu vou saindo agora, porque eu vou dar aula agora às 19 horas, certo? Amanhã a gente se encontra aqui na Jornada Rumo à Semana NutriKids. Se você não se inscreveu, se inscreva para participar, porque a Semana NutriKids, ela vai acontecer num site externo, não vai ser aqui no Instagram, aqui só tá rolando um esquenta. E amanhã, às 15 horas, também tem a mentoria ao vivo com a Arce. Então a gente vai conversar aí sobre as necessidades delas e eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights para a sua carreira, tá certo? É isso. Um beijo, depois eu vou abrir caixinha de perguntas, aí se vocês tiverem mais dúvidas, vocês deixam lá e eu respondo nos stories. Até amanhã!